Meus amigos, boa noite. Eu queria falar com vocês um minutinho a respeito de política. Não que eu seja um político, que eu nem gosto de política. A questão é o seguinte, porque eu estou vendo injustiça muito no Brasil a respeito do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula. A questão é o seguinte, é facinho da gente ver as coisas. A realidade, às vezes, é difícil para algumas pessoas, mas é bom a gente estar sempre lembrando. Veja bem, em 2006, em 2010, no governo do Lula, eu quero que alguém para e lembra como é que era a sua vida. Eu vou dar um exemplo da minha. Eu sou um mestre de obra, viu? Que em 2008, em 2010, eu poderia estar tranquilo, porque eu não precisava ter medo de terminar uma obra e ficar desempregado 1 ano ou 6 meses. Porque sempre tinha firma ligando. E aí, mestre? E aí, como é que tá aí? Tá terminando para começar a minha obra? Você entendeu? Então, a gente trabalhava tranquilo. Eu não estou falando aqui que eu ganhava rio de dinheiro, não. Porque é lógico que no Brasil, essa questão de salário é limitada. Mas a gente tem que admitir que emprego tinha para todo mundo. Tanto é verdade que a maioria dos brasileiros conseguiu a sua casa própria, o seu carro próprio, no governo do Lula, ok? Muito bem. Aí tem muita gente que fala o seguinte, mas tinha muito dinheiro no Brasil porque ele estava roubando, estava deixando de pagar isso, pagar aquilo, por isso que tinha dinheiro. Tudo bem, mas tem que lembrar que ele foi governo por 2 vezes. Então eu acho o seguinte, vou tornar a repetir, eu não sou político, mas eu acho que no governo seguinte já teria caído, tinha estado em crise, se fosse essa questão. Porém, os 8 anos de mandato dele, se eu não me engano, 8 ou mais, não, ele não completou 7 anos então. Pelo menos para mim e para os meus amigos, foi bem melhor do que 2015, 2014, 2012. Esse governo da Dilma para cá começou a arruinar. Então, é verdade que do meio do governo, até na metade do governo da Dilma, estava mais ou menos ainda. Do meio por fim começou a desandar, ok? Não estou defendendo o Lula aqui hora nenhuma, porque se ele realmente roubou, ele tem que pagar. Agora, você sabia que metade desses ministros que condenou ele nesse mês que passou, metade desses ministros, todos eles, aliás, metade não, todos eles têm um processo e metade deles tem mais de um processo. Então, ou seja, tudo ficha suja. Na verdade, não era para estar nenhum deles lá, ok? Mas mesmo assim, eles estão administrando o Brasil. Inclusive, o nosso presidente atual hoje, por que ele fica quietinho só na retaguarda? É porque ele também tem o rabo preso. Se você puxar o processo do nosso presidente atual, ele também tem processo na justiça e grande. Ou seja, a verdade é que teve um complô contra o Inácio Lula, porque sabia que ele ia de novo ganhar a política. Tanto é verdade que vocês vão ver que depois que passar a política, vai abrir brecha na justiça, aonde o Lula vai ser beneficiado com saidinha, com não sei o que, sabe que não está na rua. Porque aí não tem perigo mais dele
voltar a ser presidente da República, ok? Mas eu quero falar o seguinte: eu, como cidadão, e como um homem trabalhador, para sustentar minha família e tudo, hoje eu acho que é uma injustiça grande o Lula estar preso. Por quê? Tudo bem que ele pode ter desviado dinheiro, não sei o que, não sei o que. Mas o que foi mais ruim no governo Lula foi que, na verdade, ele confiou nas pessoas. Confiou nos ministros, ministro de Petrobras, ministro de não sei o que, agricultura, do banco, não sei da onde. E aí o que acontece? Ele confiou e deixou à vontade e os caras meteu a mão. Certo? Eu acho que o erro dele grande foi isso, não ter segurado a rédea mais de perto. Certo? Aí aconteceu o que aconteceu. Mas a administração dele em si foi boa, a gente não pode negar. Agora vamos votar em quem nessa eleição? Fala um candidato que estão falando aí que vai ser candidato. Fala um desses aí que não teve um problema na justiça, que um não roubou, que o outro não fez o quê, que o outro não comprou um voto. Fala um. Será que nós podemos confiar nesses políticos aí, tá? Eu queria pedir a vocês, gente, o seguinte: que nessa eleição realmente preste atenção, muita atenção, no candidato presidente da República e também no vice. Porque você está vendo aí, quando o presidente sai, o vice assume. Então, é de grande importância também ver quem vai ser o vice-presidente da República, ok? E outra coisa, voltando lá no assunto no início que eu falei, que eu não tinha medo de ficar desempregado, só para lembrar que eu sou um mestre de obra, eu tenho 15 anos de profissão, tá? De experiência em carteira, de grandes firmas que tocou grande obra em São Paulo, em Brasília e outras partes do Brasil. Mas mesmo assim, eu tenho 3 anos desempregado, viu? 3 anos desempregado. Agora, eu tô quieto, não entrego currículo, não vou atrás. Imagina, vou atrás demais. A questão é porque não tem vaga mesmo. Meu currículo é bom, eu não estou dizendo aqui que meu currículo é dos melhores, mas eu tenho 15 anos de experiência e nessas 8, 10 firmas que eu trabalhei, eu só saí quando acabou a obra. Teve umas 2 ou 3 que eu saí antes, por outros motivos pessoal, mas que eu pedi para sair. Posso falar e provar em carteira, na minha carteira, que não tem nenhuma assinatura que foi desfeita antes do término do contrato ou antes do término da obra, ok? Mesmo assim, eu tenho 3 anos desempregado. Só isso aí que eu queria que vocês refletissem, ok? Refletir bem. Muito obrigado pela atenção. E olha esse vídeo, eu sou um cara simples, não sou formado, porém não sei falar bem, mas estou falando a verdade. Muito obrigado e até mais. Fica com Deus.